Vivendo em Condomínio, um podcast para síndicos e moradores, com informações, histórias e reflexões para viver melhor em comunidade. Olá, tudo bem? Olha, às vezes eu fico pensando, se o condomínio tivesse um modo raio-x, tipo filme de super-herói, quanta gente ficaria espantada com o que realmente acontece por detrás das paredes. Eu sou o Ricardo Conceição e esse é o podcast Vivendo em Condomínio. O tema de hoje é o que você não vê no condomínio. Aquelas despesas invisíveis, os bastidores da administração e o trabalho silencioso que mantém o seu condomínio em pé. Vamos começar pelo que todo mundo vê, o porteiro. O morador chega, dá um bom dia, pega a correspondência e pensa, poxa, estou pagando caro por isso aqui. Só que o que ele não vê é a matemática que está por trás desse simples bom dia. Cada empregado registrado gera encargos trabalhistas. Gera INSS, Fundo de Garantia, férias, 13º, vale transporte, adicional noturno, hora extra, uniforme, cesta básica, às vezes vale refeição, exames periódicos, EPI, que são os equipamentos de proteção individual, além do custo de substituir o colega nas folgas e nos feriados. A folha de pagamento que o morador vê lá no balancete não é só o salário. É o salário, mais encargos, mais segurança, mais responsabilidade. E tudo isso tem que seguir as normas legais, como as normas regulamentadoras, as famosas NRs. Dentre elas tem a NR6, que fala de fornecimento de EPI, a NR7, Programa de Controle Médico, a NR9, e entre tantas outras. E se o condomínio não cumpre nenhuma ou alguma dessas normas, aí vem multa, vem autuação, e sabe quem responde por isso? O síndico, exatamente. Agora, eu te convido a darmos uma olhada nas outras despesas invisíveis. Por exemplo, a água. Todo mundo vê a conta chegando, mas quase ninguém percebe ou lembra que, além da conta, tem a limpeza, a desinfecção da caixa d'água, que é obrigatória por lei e deve ser feita, no mínimo, a cada 6 meses. E tem também a dedetização, que muita gente nem lembra que acontece, mas é essencial para evitar baratas, ratos, escorpiões, e precisa ser feita por empresa com licença de vigilância sanitária. Você não vê, mas o condomínio paga. E falando em limpeza, sabe o que tem por trás daquele piso brilhando lá no hall de entrada? Produtos de limpeza, que não são baratos. São panos industriais, cera, balde, vassoura, um cronograma que precisa ser cumprido direitinho, senão o morador vai reclamar. E vai reclamar onde? Lá no grupo do WhatsApp. WhatsApp, a gente já sabe como que é, mas deixa para lá, isso é outra história, isso é em outro programa. Vamos voltar aqui para aquelas despesas invisíveis. Tem o jardim. O morador vê tudo verdinho, mas não vê o adubo, o substrato, a poda, o corte, a irrigação, o pesticida, a manutenção do cortador de grama e, claro, o jardineiro que faz tudo acontecer, debaixo de sol ou debaixo de chuva. E a piscina? A piscina é um capítulo à parte. Tem cloro, tem algicida, medidor de pH, teste de alcalinidade, o motor que precisa fazer a limpeza periódica e o empregado qualificado que tem que aprender a equilibrar tudo isso para que a água fique cristalina e segura. E se der problema, o condomínio é responsável por qualquer incidente, ou seja, a piscina limpa dá trabalho e gera custo, mesmo quando ninguém está usando. Agora vamos subir um pouquinho mais, vamos lá para o topo do prédio. O morador aperta o botão do elevador, entra e sobe tranquilo, mas não imagina o tamanho da engrenagem que está ali. Cada elevador precisa de manutenção preventiva mensal. As peças são caras, os técnicos precisam ser credenciados e se o elevador para e com alguém dentro, só uma pessoa credenciada, treinada, pode soltá-la. Pode abrir essa porta. E se der alguma coisa errada, quem responde? O condomínio. Tudo isso, meu amigo, tem custo, mas ninguém vê. É igual previsão orçamentária. Todo mundo quer pagar o mínimo, mas o síndico precisa prever o máximo, porque se faltar, sobra para ele. Ele responde.
E tem mais. O condomínio paga energia elétrica das áreas comuns, que inclui portaria, garagem, bombas de água, de piscina, iluminação, câmeras, interfones, portões automáticos e por aí vai. E tudo isso consome luz o mês inteiro. Aí o morador olha para o boleto e diz: mas eu quase não uso nada. Pois é, mas o elevador não anda sozinho. O prédio não funciona sozinho. Tem também as despesas de manutenção que ninguém lembra, como limpeza de calhas e ralos, recargas dos extintores, revisão da bomba de incêndio, testes de sistemas de pressurização de escadas e o treinamento da brigada de incêndio, que também é exigido pelo Corpo de Bombeiros e precisa ser renovado todo ano. Esses são alguns dos custos invisíveis que garantem segurança, mas que só aparece quando alguém esquece de fazer, porque aí o prejuízo vem em dobro. E sabe o que é pior? Tem despesas que o morador nem imagina que existe. Por exemplo, as taxas bancárias. Ainda tem muito banco que cobra alto por isso. Tem administradoras que cobram pela emissão do boleto. Tem o fundo de reserva, que serve para emergências, e o fundo de obras, que é uma provisão de futuras reformas. Esses valores, eles são guardados e não vão virar desespero depois. Mas o morador vê lá no balanço e pensa: por que tanto fundo? E o síndico responde: para não faltar quando a bomba queimar. E tem um lado técnico da administração. A administradora é como um contador do condomínio. Ela lida com leis trabalhistas, obrigações legais, demonstrativos, emissão de guias, notas fiscais, tributos, tem que conhecer a convenção, o regulamento interno de cada condomínio, redige as atas, faz seu registro. Um erro simples numa guia de INSS ou de fundo de garantia pode gerar mais de R$1.000 em multa. E o morador às vezes diz: mas a administradora só manda um boleto. Mal sabe ele que por detrás daquele boleto tem planilhas, conferências, cruzamentos de dados, legislação atualizada, prazos que, se perderem, dão dor de cabeça para todo mundo. E o síndico, então? O síndico é o gerente geral desse empreendimento. Ele precisa conhecer leis, engenharia, contabilidade, convivência, gestão de pessoas e ainda ter paciência para lidar com o grupo de WhatsApp. Se algo der errado, ele responde civil e criminalmente. E ainda tem gente que acha que o síndico ganha muito, que não é justo dar isenção de condomínio para o síndico morador e assim por diante. Já o síndico profissional coloca seu nome e o patrimônio em risco. O síndico morador também, mesmo sendo voluntário, assume as mesmas responsabilidades, com a diferença que ainda precisa aguentar o vizinho no elevador depois da assembleia. O condomínio, no final das contas, e você há de concordar comigo, é uma mini empresa. É uma empresa, só não tem fins lucrativos. O que o morador vê é só o cenário bonito. O jardim verde, a portaria sorrindo, a piscina limpa, o elevador brilhando. Mas o que mantém tudo isso funcionando são planilhas, normas, obrigações legais, profissionais comprometidos, qualificados. É o bastidor que ninguém vê, mas sem ele, o palco desaba. Então, da próxima vez que você ouvir alguém reclamando do boleto do condomínio, não deixe reclamar sem antes lembrá-lo, ou tentar lembrá-lo de tudo isso. A folha de pagamento cheia de encargos, as NRs que precisam ser cumpridas, a detetização que acontece enquanto você dorme, a limpeza da caixa d'água que garante a sua saúde e da manutenção que impede acidentes. Porque o que o morador não vê é justamente o que mantém o condomínio em pé, seguro e valorizado. E se teu vizinho acha que o condomínio é caro, diga para ele experimentar viver sem ele. Sem portaria, sem zelador, sem segurança, sem manutenção, sem quem cuide das contas, da sua água, da sua paz. Aí ele vai ver que caro mesmo é viver sem estrutura e sem gestão. Opa, tô quase esquecendo. Antes de encerrar, vamos para o nosso Minuto da Lei. Minuto da Lei. Conheça seus direitos e obrigações. O que o morador não vê, a lei vê.
O artigo 1348 do Código Civil diz o seguinte: compete ao síndico representar o condomínio, praticar os atos necessários à defesa dos interesses comuns, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e elaborar o orçamento da receita e das despesas relativas a cada ano. Traduzindo, significa o seguinte: o síndico é o responsável por fazer tudo funcionar, desde o portão da garagem até a folha de pagamento. Ele tem que prever despesas, contratar empregados, fiscalizar serviços, cuidar da estrutura e, principalmente, garantir a segurança de quem mora ali. E o detalhe que pouca gente sabe: se ele não fizer, ele responde civil e até criminalmente. Ou seja, quando o síndico aprova a dedetização, a limpeza da caixa d'água, o treinamento da brigada e o exame médico do porteiro, ele não está inventando gasto, está cumprindo a lei. E para deixar as coisas ainda mais claras, vamos falar de duas normas que quase ninguém comenta, mas que fazem toda a diferença: a NR6 e a NR7 do Ministério do Trabalho. A NR6 fala de equipamentos de proteção individual, que é o EPI. Ela obriga o condomínio, que é o empregador, a fornecer os equipamentos de proteção necessários para o trabalho, sejam luvas, botas, óculos, uniformes, protetores auriculares, máscaras e por aí vai. E mais, o condomínio precisa comprovar que entregou e que o empregado está usando corretamente. Se o empregado se machuca e não tem o EPI registrado, o síndico pode ser multado e o condomínio paga a conta. E cara, viu? Cara, por sinal. Então, quando você ler no balancete compra de EPIs, não é exagero, é prevenção, é cuidado, é a lei. Já a NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, conhecida como PCMSO, determina que o condomínio mantenha um programa de controle médico para os seus empregados. Isso significa fazer exames admissionais, periódicos e de retorno ao trabalho, além do demissional. Tudo para garantir que o colaborador esteja apto e saudável e que o ambiente não seja causador de riscos à sua saúde. Nenhum morador vê isso acontecendo, mas todo condomínio regular faz. E é justamente esse tipo de ação invisível que mantém o prédio em conformidade com a lei e com a ética. O artigo 1348 manda o síndico cuidar das pessoas e do patrimônio, e as NRs 6 e 7 explicam como fazer isso do jeito certo, com segurança, prevenção e respeito ao ser humano. É a lei dizendo, nas entrelinhas, que não existe boa administração sem cuidado com gente. Então, da próxima vez que se ver no balancete compra de uniforme, exame médico, treinamento de segurança ou EPI, não pense em despesa, pense em investimento. Investimento em tranquilidade, em saúde, em responsabilidade. Porque o que o condômino não vê é o que protege ele de algo muito maior. E o síndico que cumpre essas leis não está só cuidando do prédio, está cuidando de vidas. Eu sou o professor Ricardo Conceição e esse foi mais um episódio do podcast Vivendo em Condomínio. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, dá um joinha, comente, compartilhe com seus vizinhos e com seu síndico. Um forte abraço a você, sucesso e até mais!